mais rápido para voltar a ficar disponível para o técnico. Se acontecer uma lesão durante a semana, vai botar aí o Fred, um exemplo, né? Se o Mingo machucar nos treinos, o Gabriel Xavier vai ter que usar o Fred ou o Luiz Gustavo no eventual final e colocar um garoto da base no banco de reserva. Beleza, Fred que joga também de lateral direito. Nilson, recapitula para o torcedor do Bahia que está acompanhando aqui a nossa parte final da resenha. Quais foram as contratações do Bahia nessa janela de transferências até o momento? Além do Everaldo que chegou, quantos jogadores o Bahia contratou? Apenas um, né? Agora, nessa janela. Para essa temporada. Trouxe o Everaldo. Everaldo de volta por empréstimo. Deixa eu ver aqui. Roman. O Roman foi o primeiro. É. E Kiki. O Roman, primeiro. E o Kiki. O Kiki veio do Grêmio e o Everaldo. E o que vem no meio do ano também, né? Que tá palavrado. O Alejo tá acertado pro meio do ano. O Bahia já acertou todos os... Já até falei isso várias vezes aqui. O Rosário Central não aceitou a compensação financeira. O jogador bateu o número de partidas para poder ficar até o final do contrato. Não tinha outro jeito. Ou o clube liberava e recebia uma compensação, ou espera até o final do ano. O Rosário preferiu não receber a compensação financeira do Bahia. O jogador fica até o meio do ano. No meio do ano ele vem para Salvador e se apresenta ao Bahia. Um lateral direito, Dito Lopes, um centroavante que já passou por aqui e foi bastante criticado, e um ponta que foi escanteado lá no time do Grêmio, Kiki Oliveira, mas que vem fazendo até boas apresentações aqui no Bahia. É o suficiente para um time que planejava ter muitos jogos, um calendário bastante recheado na temporada e que tem uma carência de um substituto para Everton Ribeiro no meio de campo, Dito? Claro que não. Claro que não. E a gente tem falado sobre isso aqui praticamente todos os dias, né? Muito tímida a contratação tímidas as contratações do Grupo City para esse ano de 2026. É claro que o Roman é um bom jogador, é um jovem de 21 anos, e o Grupo City sempre quer contratar, sim, os caras mais novos, para que ele possa repassar, que o cara venha para aqui, o Bahia sirva de vitrine, que o cara jogue bem, e ele vai ter um espaço grande para vender esse jogador ainda, né? Porque é um jogador jovem, de 21 anos. Traz também o Kiki, que é um jogador jovem também, não teve uma passagem muito boa no Grêmio. A gente sente que é um jogador que tem suas deficiências técnicas, não é um primor de técnica. Veja que ele pega uma bola do lado esquerdo, já agora no final do jogo, vai dar um passe para o Roman e bota a bola para a lateral, né? Então é um jogador que ainda com uma certa instabilidade jogando. E o Everaldo é um jogador reprovado aqui no Bahia. Jogador reprovado para jogar a Série A de Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, como o Bahia pensou, né, em seguir, por isso contratou ele também. Imagine o cara ser reserva de William José. Imagine a postura de um jogador como esse. Então, muito tímidas as contratações do Grupo City até agora. Precisa contratar, o Bahia precisa de um meio atacante, um cara para dar uma postura melhor ao meio de campo. Veja que o Everton Ribeiro, quando não está bem ou sai, o Bahia fica sem a referência ali. O Bahia precisa ainda de um goleiro, precisa de um zagueiro, sabe? E o centroavante aí, meu amigo, o centroavante tem que vir, o homem-gol tem que chegar. O Bahia precisa de uns 4 contratações para a gente tentar, né, ter uma esperança de dias melhores em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ele fala, boa noite, bancada. Mais uma vez os erros individuais quase prejudicam o Bahia. Jogadores desatentos em campo, depois que conseguem um bom placar. Tem mais mensagens de vocês aqui nas redes sociais. Joselito Cardoso está dizendo, será que o Burro Ceni vai continuar insistindo com o bunda de caruru? Que derrota, fora Burro Ceni. Bunda de caruru, será que é quem da massa? É o William José? O William José não, é Jean Lucas, porque ele que tem o bundão, né? Eu não sei, eu nunca reparei nos glúteos? Nos glúteos, Jean Lucas? A bunda é avantajada assim, ele viu? fica todo apertadinho. Germano já reparou, você viu que ele disse que... A bunda é avantajada, viu? Não é, Germano? Sei ali, Germano. No tempo que eu jogava bola, chama bunda de baiana de acarajé. Então, e aí? O torcedor tá criticando o Jean Lucas, vamos dizer que é ele. O Jean Lucas, o Dito e o Nilson já falaram que hoje foi um espectador da partida dentro de campo, né? Então, um ponto, Dito, para trazer também é que o Bahia, apesar de ter se classificado à final, acho que hoje as vaias foram porque o Bahia não fez nada demais. O Bahia fez o que era obrigação, se classificar para a final do campeonato. Afinal, quando a gente recorta o campeonato baiano, eu vou recortar de 2026 e de 2016, porque é de 10 anos para cá. Tivemos 10 finais, essa aqui é a 11ª de 2026. De 2016 para cá, o Bahia esteve presente em 8 finais das 10. Só não esteve em 2 que o Atlético de Alagoinhas levou em 21 e 22. O Bahia esteve em 10 finais e ganhou metade delas. Então, nada de diferente, nada que não se espere de um time gigante no cenário do futebol da Bahia, hein, Dito? Até porque o Bahia está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Bahia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente não vai ver nunca o Bahia não estar decidindo o Campeonato Baiano. Essa é a obrigação. Veja que o Bahia não precisou nem usar seu time principal para conseguir chegar à final. O Bahia só jogou uma partida com seu time principal nesse Campeonato Baiano, que foi contra o Galícia. Até contra o Vitória, o Bahia usou o time alternativo.
Então o Bahia não precisou nem colocar o seu time principal. O problema é que o time principal do Bahia tem seus defeitos também. O elenco do Bahia não é um elenco, né, glorioso, um elenco grande, um elenco que o técnico possa dizer assim, eu vou fazer isso hoje, fazer aquilo amanhã, vou poupar isso aqui. Não é. O Bahia precisa de jogadores. Jean Lucas perdeu muito. O Bahia, quando tinha pelo menos esses 3 jogadores jogando uma bola bacana, né? O Caio Alexandre, o Jean Lucas e Everton Ribeiro, ainda dava para o gasto. Só que o Jean Lucas, Nilson usou muito bem, né, a frase, né? Ele assistiu o jogo de dentro do campo. E é verdade. O Jean Lucas assistiu o jogo dentro de campo. Não correspondeu, não jogou bola, não participou nem na marcação, nem na construção, nem no ataque. Na hora que foi finalizar, meteu uma bola lá na lua, né, lá fora. Então, lamentável a participação. O Bahia tem a obrigação, com certeza, sempre de chegar à final do Campeonato Baiano. Está na final, mas o futebol ainda está devendo muito. Beleza, 7 da noite, 22 minutos, 7h22, parte final do jogo, o Bahia venceu a Juazeirense 4-2, lembrando que amanhã, mesmo horário, tem Vitória e Jacuipense, Ivanildo Fontes vai narrar pra gente, e a gente tem um detalhe importante também, viu, o aporte financeiro do City, a gente, claro, faz críticas quando tem que fazer, mas também a gente aplaude quando tem que aplaudir. O Bahia é um dos poucos times que, quando a gente faz um recorte, bate um recorde no campeonato, na verdade, no futebol brasileiro. Apenas 3 times conseguiram 50 vitórias, somando as temporadas de 2025 e 2026. Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Palmeiras, que é sempre um favorito, e o Bahia também conseguiu isso. O Palmeiras precisou de 84 jogos, o Flamengo de 82 e o Bahia 93 para alcançar 50 vitórias, somando essas 2 temporadas, ou seja, 14 meses, 50 vitórias. Amanhã, se o Fluminense vencer o Vasco, ele consegue também chegar a esse número significativo. É também dito de a gente se perguntar como é que o Bahia consegue subir de patamar, consegue bater essas 50 vitórias em 14 meses, coisa que não acontece tão tradicionalmente no futebol, mas não consegue se comportar tão bem em jogos tão decisivos, como por exemplo, cai nas quartas de final da Copa do Brasil, agora caiu na fase de pré-Libertadores, caiu na fase de grupos da Libertadores do ano passado. O que é que está faltando para o time engatar? Porque a gente percebe que os números estão começando a aparecer, hein, Dito? Da massa, o time do Bahia, assim, no Campeonato Brasileiro, se você for olhar, o Bahia conseguiu 2 grandes resultados, né, fora de casa, jogando contra Corinthians e contra o Vasco. E um detalhe interessante que chama atenção, diferente do ano passado, é que o Bahia conseguiu não só jogar, o Bahia conseguiu competir, coisas que no ano passado a gente reclamava muito do Bahia em jogos fora de casa. Competir é o quê? É brigar por todas as bolas. É brigar a todo momento do jogo, não deixar o adversário jogar. Então o Bahia, esse ano, nos 2 jogos fora de casa, fez isso. Só que empatou dentro de casa. Né? Existe a preocupação de repente, esse ano o Bahia começar a jogar bem fora de casa, conseguir os resultados, e aqui em casa, que é o normal, ele entregar o ouro. Então, assim, esse resultado de quarta-feira, o jogo de hoje, isso já começa a deixar o torcedor que estava bem com o Bahia desde o início do ano, já na dúvida. Veja que o Bahia ficou invicto aí um bom tempo desse ano, fazendo um campeonato baiano esplêndido, os 2 jogos fora de casa que ele ganhou, só que o torcedor agora perdeu um pouco a confiança nesse time do Bahia. Números do jogo na tela, Bahia 4, Juazeirense 2, Vitória de Jacuipense é só amanhã, né? Números do jogo na tela, bora mostrar as estatísticas pra gente saber o que é que aconteceu pro Bahia conseguir a classificação. Olha aí, Dito, na tela, 66% de posse de bola pro Esquadrão, 34% pra Juazeirense, Bahia acertou 88% dos passes, a Juazeirense acertou 80%. Passes errados também, chuva de passes errados aí dos 2 times, principalmente pro Bahia que errou mais, 63 contra 46. 20 finalizações, dessas 20, 8 foram no gol, 14 escanteios para o Bahia. Aliás, eu ganhei na pule hoje por causa desses escanteios. Eu botei que até 14. Teve 14. Hoje eu suei. Faltas 16-11, cartões 4, 3 para Juazeirense e 1 para o Bahia. Dito, o que é que esses números traduzem realmente o que foi a partida? Às vezes os números não traduzem o que foi a partida, né? Às vezes você pode olhar assim, o Bahia teve 20 finalizações. Parece até que o Bahia, você vê, 8 dentro do gol, 4 foram gols. E outras 4 lances mais fracos, né? A bola na mão do goleiro, fraquinhos chutes ali. Então, às vezes, você olha os números do jogo, ou até alguém diz assim, olha, tal time ganhou de 3-0 do outro, você pensa que foi um jogo assim que o time arregaçou. Não foi, não arregaçou, não foi um grande jogo. Hoje, no caso do Bahia, eu acho que foi muita questão emocional, né? Hoje o Bahia estava bem abatido, você sentia os jogadores dentro do campo, um abatimento terrível com a desclassificação da Libertadores da América. Os jogadores, eles acompanham também, eles têm um termômetro, né, no ambiente, no treinamento do dia a dia deles lá, da imprensa, eles assistem televisão, rádio, ouvem rádio, acompanham os sites, os programas também, eles sabem que o torcedor,
ficou revoltado com essa situação da desclassificação nesse primeiro jogo, né, nessa primeira fase para o Bahia na Libertadores da América. Então o abatimento hoje em campo foi muito maior. Como o Rogério falou na entrevista coletiva passada, esperamos que isso passe muito rápido. Sabe por quê? Porque já vai ter uma final no próximo final de semana no Campeonato Baiano. Beleza, últimos detalhes nas redes sociais. Luana, seu destaque final, Lu. Vamos então, destaque final. Vou ler essa de Marcelo Oliveira aqui, vou registrar essa mensagem dele dizendo que se Rogério tivesse hombridade, pedir a demissão dele, viu? A torcida não quer mais, o ciclo dele acabou no Bahia. Também vou registrar a mensagem de Celso Lúcio, que fala fora Rogério Ceni, Gabriel Xavier, Gilberto, Ademir, Canu, Nestor, William José, não dá mais, jogadores ridículos e pipoqueiros. E também tem mensagem aqui de... Como é o nome dele, meu Deus? Alisson Santos, Alisson, Ave Maria, Alisson, pronto, fiquei burra. Alisson Santos dizendo que toda vez em uma decisão o Bahia se apequena. Não tem culhão, não tem capacidade e inteligência, apesar do resultado positivo da massa. Torcedor tá chateado, não engoliu ainda essa derrota, essa eliminação da Libertadores na quarta-feira. Um beijo. Dito Lopes, todo mundo quer te ouvir agora. 7 e 8 da noite, Bahia 4-2 na Juazeirense, finalista do Campeonato Baiano, mais uma vez defendendo o título e vaias, aplausos no final. O que esperar daqui pra frente do time de Rogério Ceni, seu Dito? Olha, Matheus, de bom, né? O Bahia ter ganho, está na final do Campeonato Baiano, porque algo diferente disso aí seria mais uma grande decepção para o seu torcedor. E aí, a gente sabe que o futebol é jogado, o jogo é lá dentro do campo, mas é o mais pessimista do torcedor e achar que o Bahia não ia se classificar num jogo como esse. Agora, não empolgou. O Bahia não fez um grande jogo sem uma motivação adequada, sem ser aquele Bahia que disputa o Campeonato Brasileiro, jogos que nós acompanhamos, mas é normal, porque o Bahia vem de uma desclassificação de uma competição em que todo mundo, né, acreditava que o Bahia fosse passar, que o Bahia fosse continuar, que é a Libertadores da América, e foi um baque muito grande para todo mundo. E os jogadores sentiram a pressão da torcida durante a semana, da imprensa, cobrou muito, né, do Grupo City, do Rogério Ceni, que é o técnico do Bahia, dos jogadores também. Então, nada mais diferente do que isso que nós vimos em campo. Um Bahia que teve a posse de bola o tempo inteiro, um Bahia que agrediu o adversário o tempo inteiro, até pela qualidade técnica do adversário, mas não foi um Bahia que empolgou. O Bahia fez 2-0 no primeiro tempo, com sobra, poderia ter vencido até com mais, uma diferença maior. Aí no intervalo disse assim, vamos ver como é que vai voltar o time do Rogério Ceni, que é incrível. Como o Bahia, às vezes tem o domínio de jogo no primeiro tempo, é muito superior ao adversário, mas quando volta para o segundo tempo, o Bahia realmente é uma coisa estranha, né? Foi assim no jogo do meio de semana pela Libertadores da América. E aí o time do Rabelo, o time da Juazeirense, Rabelo fez algumas modificações, o técnico da Juazeirense colocou o time fazendo uma marcação mais alta. E aí veio o primeiro erro, né? O Bahia fez o terceiro gol, né? O Bahia fez 3-0. Através do jogador Kik, entrou também o Kik Oliveira, que entrou no lugar do Ademir. Um belo gol do Kik. Aí o time do Juazeirense marcou o Bahia, pressionou na saída de bola do Bahia. Veio o primeiro erro, engraçado que o erro foi praticamente igual àquele erro do Ademir, né? Tentou ali na cabeça de área, sair jogando, fazer um drible. O Azevedo errou o drible, o cara entrou na área, chutou, fez um gol. E o segundo gol da mesma forma. O William José, ele domina, passa errado. O Vitinho, lateral direito, toma a bola e acerta o chutaço também no canto do Ronaldo. 3-2, aí o que acontece? O jogo fica perigoso. Por quê? Porque mais um gol da Juazeirense leva o jogo para os pênaltis. Mas aí, logo depois, o Sanabria pegou uma bola, acertou um chute também de fora da área, faz 4-2, que aliviou a torcida, aliviou o time. Então, nada de anormal, a torcida vaiar. Esse William José aqui pra nós, viu? Aqui pra nós, o William José tá pra bater pênalti, né? Aí o cara, você tá reclamando de um cara que fez 2 gols no jogo de quarta-feira, fez mais um gol hoje, mas aqui pra nós, na evolução do jogo, na dinâmica do jogo, o William José, -1 dentro de campo. Jogador lento, jogador parado, que não dá dinâmica ao jogo. Você vê Everton Ribeiro querendo jogar, Caio Alexandre também, os laterais aparecendo, avançando, e o cara quando vai pegar a bola, numa lentidão desgraçada, e é por isso que ele tomou vaia do torcedor do Bahia, quando ele pegou na bola e ainda foi errar lá no setor defensivo. Então, da massa, assim, o que valeu no jogo de hoje foi o Bahia ter ganho 4-2, já está aí confirmado na final do Campeonato Baiano. Vou ler mensagem aqui de Bolsas. Bolsas está com a gente dizendo que a resposta que eles têm que dar é na Copa do Brasil e no Brasileiro. Chegar no G4 e na final da Copa do Brasil agora é obrigação. O calendário agora está tranquilíssimo para o Bahia.
Também Fábio está dizendo aqui que time previsível esse Bahia. Jogadores sem sal, desanimados, pouco criativos. Acabou o ano, vai ficar em meio de tabela no Brasileiro. Críticas a William José, críticas até a Acevedo hoje, mas também a Gabriel Xavier. Viu? Tem jogador aqui falando que Gabriel jogador não é time de Série A, que já está fazendo hora extra no time titular do Bahia. E o torcedor quer saber também a opinião de Dito sobre Gabriel Xavier, da massa. Beleza, Gabriel Xavier tá fazendo hora extra no time do Bahia como titular, Dito? Na minha posição geral, né, não vou fazer a posição de hoje, porque hoje ele até foi bem. Gabriel Xavier ele tem muitas deficiências em vários fundamentos para zagueiro. Em vários fundamentos. Hoje, é claro que quando a gente fala que hoje ele foi bem, mas ele jogou contra quem? Ele jogou contra a Juazeirense, gente, que foi desclassificado da Copa do Brasil por um time do Distrito Federal. Juazeirense que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então o cara tem que ir bem mesmo. Então hoje ele foi bem. Mas no geral não é jogador para ser titular do Bahia de maneira nenhuma. Em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, não tem, sabe? Não tem postura, não tem técnica para ser titular do time do Bahia, como alguns outros que estão nesse elenco aí. Né? Tipo o William José, não tem, né, estirpe para ser titular do time do Bahia. Vai ser titular para quê? Para fazer o gol de pênalti, para bater uma falta, porque tem experiência. Então não só Gabriel Xavier não, tem outros do elenco do Bahia, mas infelizmente o Grupo City não vê assim. O Grupo City não contrata jogadores com mais competência para que possa ajudar o Bahia nessas próximas competições. 7-14. Eu quero saber do Nilson, quais são as opções para a defesa que o Bahia tem caso o Gabriel Xavier perca a titularidade nos próximos jogos? Afinal, o Bahia tem pela frente, além da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a final do Campeonato Baiano, e Gabriel Xavier vem sendo muito criticado desde quarta. A gente viu contra o Rings, né, a torcida pegando muito no pé dele, Nilson. Quais são as opções para a defesa que o Rogério Ceni tem? Hoje Sem Canu que tá machucado, que você falou, né? Tem o Fred, tem o Luiz Gustavo, esses dois estão em atividade. Então foram os reservas no jogo de hoje. O Marcos Vitor, que veio do Santa Clara, que nem jogou em Portugal, já foi emprestado ao Atlético Paranaense, ao Ceará. Esse atleta não pode jogar as finais do Baiano, tá? Para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, caso não... Para todos vocês, boa noite, até amanhã. Valeu, Luana. Já o detalhe final do Nilson, porque tem a primeira pergunta, só a primeira da coletiva do Rogério Ceni, a gente vai ouvir agora. Salvador! Você veio com o mesmo time a campo, né? Parecia estar com a classificação bem encaminhada, mas sofreu aquela pressão ali no segundo tempo. Queria saber qual é a análise que você faz dessa partida e se houve um receio de que o roteiro de quarta-feira se repetisse. Boa noite. Nós viemos com o mesmo time, primeiro porque nós não temos um jogo no meio de semana. Segundo, que seria, na minha opinião, injusto tirar um ou outro jogador pelo fato de não ter obtido a classificação no meio de semana. Eu acho que eles precisavam encarar de frente a situação que nós deixamos acontecer por não conseguir esse resultado, que era a nossa obrigação contra o Higgins classificar o Bahia a outra fase. Mas todos eles estão bem abatidos, tristes também. E hoje fizemos o nosso placar e infelizmente a gente às vezes se desconecta um pouco do jogo, né? Acho que eles ficaram um pouco cabisbaixos, eu acho que é compreensível. A vaia de hoje, ela não vem de hoje, ela vem do último confronto, né? Mas você imagina você no teu trabalho, o jogo todo, o tempo todo, o teu turno de trabalho sendo vaiado, ofendido. Isso tira também um pouco a concentração do jogador. Repito, não é de hoje, acho que o torcedor, assim como a gente, ficou muito triste, eu entendo nesse sentido, mas eu acho que o jogo em si não foi o maior obstáculo, hoje sim o clima, a pressão, o fato de vaia do começo ao fim. O torcedor paga o ingresso dele, tem o direito de vir se manifestar, logicamente, mas é contraproducente, independente do sentimento de tristeza, de raiva que o torcedor fica, que eu entendo perfeitamente. Mas o atleta ele também sofre. Um jogador que pede um pênalti, um jogador que comete um erro, a gente, né, todos nós não queremos. É o 15º jogo do ano do Bahia. Nós infelizmente perdemos um único jogo por 1-0 e isso ocasionou a nossa desclassificação na principal competição. Então a gente entende a mágoa, a tristeza do torcedor, mas o atleta ele também sente o clima criado. Então, é um direito, claro. O torcedor paga seu ingresso, vem aqui sempre coloca um número grande de torcedores, né? Ficou chateado, ficou triste, mas nós também ficamos. Agora, eu acho que é contraproducente a vaia durante todo o jogo. Acho que tem todo o direito de se manifestar, de demonstrar a insatisfação pelo resultado de quarta-feira, ou pelo resultado das duas quarta-feiras, né, que antecederam esse jogo. Porém, não é isso que vai ajudar o time nesse momento difícil.
Pronto, beleza. A gente só vai ouvir essa, Dito, até porque eu não gosto muito das coletivas do Rogério Ceni, como elas são encaminhadas, mas assim, o torcedor não só tem o direito, como ele deve fazer essa cobrança, sabe por quê? Porque ele diz, o jogador também sente. Mas o jogador sente com milhões na conta, poxa. O torcedor sente muito mais. O torcedor, muitas vezes, ele tira da onde ele não tem para poder estar aqui numa quarta-feira daquela especial de Libertadores. Então é óbvio que a dor do torcedor é muito mais sentida, é muito mais intensa do que a dos jogadores. Porque o torcedor é povo. O torcedor é o povo que defende o Bahia. Então sente muito mais uma desclassificação dessa do que os jogadores que deixaram de apresentar um bom futebol e que estão com as contas bancárias recheadas. Enfim, eu acho que é um sofrimento muito diferente. E isso fica nítido quando a gente vê a partida de hoje. O torcedor está sofrido e realmente acho que essa sensação vai ficar pelos próximos dias, Dito. Assina embaixo o que você falou aí, sabe, Matheus? Assina embaixo porque eu tenho certeza que muitos torcedores hoje foram para o estádio da Fonte Nova para vaiar o Bahia. Sabe aquela coisa assim, eu tô entalado aqui na minha garganta, então eu vou vaiar, eu vou para lá só para vaiar. Eu vou para lá só para demonstrar a minha tristeza, sabe? A minha angústia, a revolta do que aconteceu do jogo contra o Horríveis. Pode ter certeza disso. E o Rogério precisa consertar, né? Veja que os 2 gols que o Bahia toma são 2 gols tomados não de criação, de construção do Juazeirense. Tomou 2 gols que o Bahia entregou a bola a Juazeirense. E se quando pegar os times fortes de Campeonato Brasileiro vai fazer a mesma coisa, sabe? Então ele precisa consertar, isso vem dele. Ele é o treinador do time de futebol que precisa corrigir os erros. E o torcedor tem direito, sim. Agora, que isso não evolua, né? Que isso não siga daqui para frente, Matheus. Com pessoas da Federação Baiana que a final deverá ser domingo. O Bahia quer a final sábado. Porque ele descansaria mais um dia para pegar o próprio Vitória pelo Brasileiro na quarta aqui na Arena Fonte Nova. Ô time cansado, viu, velho? Ô time cansado. É um jogo contra o Vitória. Descansar mais um dia para um jogo de Campeonato Brasileiro, o Bahia entende que facilita mais. Vai pegar o Vitória mesmo nisso. Se for o Vitória, vai ser o Vitória mesmo. Ainda vai tem entender. Se for Vitória. Mas a informação é essa, né? Fala assim, olha, a gente quer mais um dia para poder jogar sábado e quarta, né? Então, vamos aguardar, deverá ser domingo, se for o Vitória ou a Jacuipense. O Bahia tem aí os lesionados, o David, o Canu, o Michel Araújo e o Gilberto fora dos combates. O David, o Canu e o Michel deverão ir para a transição nos próximos dias, não por agora. O Gilberto ainda em fase de repouso pós-cirurgia da apêndice. E o Cauê Furquim já está em Salvador, está chegando, estava na Colômbia com a seleção sub-17, vai ficar à disposição. O Bahia também aguarda a remarcação do jogo contra a Chapecoense, que seria dia 25, dia do jogo contra os chilenos aqui na Arena Fonte Nova, jogo que seria da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos e um bom final de semana para todos nós. Valeu! Salvador! Beleza, Dito Lopes, seu detalhe final, Ditão. Deixar um abraço, né? O torcedor do Bahia hoje, pelo menos está na final, né, do Campeonato Baiano. Aquela coisa, né? A obrigação do Bahia estar na final do Campeonato Baiano. Ele vai esperar o adversário, seja sábado ou seja domingo, porque o torcedor espera que o Bahia ganhe o título do Campeonato Baiano. Não acredito que isso aí vai apagar a irritação do torcedor, não. Mas se perder, pior ainda. Principalmente se for pro Vitória, que é seu maior rival. Grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Grande abraço. Valeu! Agora é hora da gente dar aquele check-up.